Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula, olha só. Aula 23, objeto de conhecimento, efeitos de sentidos, humor e ironia é o detalhamento. Okay. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre humor e ironia? Muito bem. Alguns elementos que permeiam os textos de humor, de ironia, são as palavras de duplo sentido, palavras ambíguas, a ironia, o humor. Vamos conhecer um pouco desses sentidos que vão permear os textos, para que você possa entender e compreender quando localizar esses efeitos de sentidos que estão nos textos. Texto, quando eu falo em texto, pode ser imagens também, né? Então você entender como funciona esses duplos sentidos, essas ambiguidades. E saber também que em certos textos você não vai utilizar o duplo sentido, a ambiguidade, a ironia e o humor. São características de alguns tipos de textos, ok? Muito bem. Então, durante a produção textual, muitas vezes utilizamos recursos para expressar algum sentido além do óbvio. Muito bem, esses recursos são chamados de efeitos de sentido. Efeitos de sentidos são possibilidades de expressão escolhida pelo emissor que, de acordo com a intenção comunicativa, ele utiliza. Tá bom? Muito bem. Temos agora um vídeo, você vai observar esse vídeo, vai falar um pouquinho aí sobre ambiguidade, sobre ironia, sobre humor. Principalmente ironia e humor, para você compreender como funciona esses itens no texto. Observe aí. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar no incrível mundo do humor e da ironia. Preparados para dar boas risadas? O humor é como um raio de sol na nossa vida. É aquilo que nos faz rir, relaxar e ver o lado engraçado das coisas. Ai, quem nunca teve um dia escorregadio assim? Agora, a ironia é como uma pitada de tempero na conversa. É quando dizemos algo, mas queremos dizer o oposto, de forma sarcástica. Que dia lindo! Dizemos enquanto um dilúvio começa. E quando unimos o humor à ironia, temos uma explosão de diversão. Vamos ver como esses dois elementos podem coexistir. Muito bem, notaram aí a diferença entre humor e ironia? O humor, ele visa o sorriso, né? a fazer com que as pessoas sorriem. E a ironia é algo que você quer dizer o oposto. Tipo assim, quando você vê alguém fazer alguma coisa que não é para fazer, você diz assim, bonito, hein? Né? Então, notem aí que você está criticando, utilizando uma ironia para criticar certas atitudes, ok? Muito bem. Então, vamos lá, olha só, como o humor é gerado. Então, temos aí, quebra de expectativa. Por que uma quebra de expectativa? O humor, quando você vai ler um texto humorístico, ele dá uma quebra, ele tem ali uma quebra de expectativa. Você está lendo algo. Então, a sequência narrativa, você espera o óbvio. Mas o que acontece? Acontece uma quebra de expectativa. O texto é conduzido de modo que se espera a ocorrência de determinados fatos. Porém, acontece algo inesperado, oposto. Isso vai gerar humor. Isso é que vai quebrar essa expectativa. Muito bem, isso aí que vai indicar ali no texto essas situações de quebra de expectativa, ok? Vai gerar os efeitos de sentido no texto. Observe aí uma imagem que nós trouxemos para você. Olha só. Então temos aqui no primeiro quadro, temos aqui alguém andando com uma camiseta. Está escrito bem assim, ó. Esta camiseta
tem um superpoder. Notem aí que causa curiosidade, né, das pessoas. Aí a criança pergunta aqui, ó, qual é o superpoder? Olha só o que está escrito na camisa dele aqui, né? Então temos aí uma narrativa. Uma narrativa. Aí a criança ou as pessoas ficam se perguntando, né? Mas qual é o superpoder? Qual o superpoder que vai indicar essa camiseta aí? Aí quando você vai ler, ele vira de costas, a camisa está escrita o seguinte: de me fazer parecer que estou vestindo algo incrível, quando na verdade é só uma camiseta comum. Muito bem, notaram aí? Então há ali uma quebra de expectativa, né? Há elementos visuais, ali temos certos elementos visuais, nesse caso aí da charge, ele tem essa quebra de expectativa. Então ocorre ali, notem que ocorre ali aliado a linguagem verbal, a linguagem não verbal, para indicar ali um efeito de sentido. São os elementos visuais e humor. A expectativa que é criada ali no primeiro quadro, com a promessa de um superpoder, jogando com a curiosidade das pessoas, né, o gosto por histórias de super-heróis, vilões, itens mágicos, né? Então há uma quebra de expectativa quando ele, no segundo quadro, ele serve como o final da piada, né? Da piada dele ali, dessa quebra de expectativa, virando ali o clichê de superpoderes para uma piada autodepreciativa. No caso ali, ele fazendo uma piada com ele mesmo, né? Então é um comentário humorístico sobre como as experiências podem ser enganosas, ok? Muito bem. Então o humor ele é reforçado por expressões exageradas dos espectadores que passam por curiosidade e admiração, para o desapontamento e a irritação também, né? Enquanto a pessoa que usa a camiseta permanece inabalavelmente satisfeita consigo mesmo, essa charge ela brinca com a ideia de expectativas versus realidade de uma maneira leve e engraçada, utilizando ali uma camiseta como veículo para o humor. Muito bem. Então notaram aí que há essa quebra de expectativa quando você está numa narrativa, aí vem a piada para quebrar ali a expectativa, dar um efeito de sentido para causar esse humor, ok? Muito bem. Então, como o humor é gerado? Olha só, através do duplo sentido. Duplo sentido. Você sabe o que é um duplo sentido? Olha aqui o conceito do duplo sentido. Olha só. Diz assim, ó, o texto ele se apoia normalmente em palavras polissêmicas. Professor, palavras polissêmicas, como palavras que têm diversos sentidos. Vou dar um exemplo aqui para você. Olha só, quando você fala a palavra paciente, né? Paciente. É uma palavra polissêmica. Por quê, professor? Porque você pode estar num consultório médico. Você é um paciente, não é isso? É um paciente. Mas você pode esperar ser paciente no sentido de ser uma qualidade sua, de esperar. Né? Então você é uma pessoa paciente. Então notem aí que é uma palavra polissêmica, ela tem vários sentidos. Então, no humor, eles geralmente vão utilizar palavras polissêmicas, que têm vários sentidos, ok? Então ele vai ter esse duplo sentido também, ok? Vamos falar um pouco mais aí sobre o conceito de duplo sentido. Então os textos de humor, eles vão trabalhar também com essas palavras de duplo sentido, né, essas palavras polissêmicas. Assim o texto ele é construído de forma a parecer que se estava empregando um sentido. Então, o texto começa com um sentido, há a quebra de expectativa do humor, mas na verdade ele está usando para outro sentido. Ok? Temos um exemplo para você aqui. Olha só, observe essa outra charge. Observe aí. Então temos aqui a charge, olha só, que diz assim, ó, professor, esta planta é preguiçosa? Pergunta o aluno. É preguiçosa? Preguiçosa? Por que você acha isso? Pergunta o professor de biologia aqui, ó, responde. Aí o aluno diz, porque eu ouvi dizer que ela sempre fica plantada. Olha aí, notaram como ele utiliza essa palavra plantada, uma palavra com um duplo sentido? Na realidade, é um sentido que ele vai trazer ali nesse texto, né? Ele vai trazer ali nesse texto a palavra plantada, porque ele trabalha ali no primeiro quadro dizendo que a planta é preguiçosa, pergunta se ela é preguiçosa. Ele, por quê? O professor pergunta. Porque ela vive plantada. Aí ele utiliza de elementos de duplo sentido, que plantado é como são feitas, são criadas as plantas, não é isso? Então ele utiliza essas duas situações da preguiça, de ficar parado, plantado, parado, com a utilização das plantas
serem plantadas, ok? Então ele carrega aí no duplo sentido, nos textos polissêmicos, nos textos de humor, você vai encontrar muito essas palavras de duplo sentido. O humor, nesse caso aqui vem do duplo sentido da palavra plantada, que pode significar tanto o estado estático da planta, quanto a expressão coloquial, né, de alguém ser preguiçoso por ficar muito tempo no mesmo lugar, ok? Muito bem. Vamos falar agora sobre meme. Você conhece meme? Eu tenho certeza que sim, né? Eu tenho certeza que você utiliza desse gênero. É um gênero que ele vai indicar o seguinte, aqui comigo, olha só, observe aqui, o meme, ele vai trabalhar ali com a linguagem não verbal, que são as imagens, e a linguagem verbal, que são os textos. Então ele vai estar aliado ali para trabalhar com esse tipo de texto, ok? Muito bem. Então, o que é um meme? O que é um meme? Um meme, você conhece, temos aqui, trouxemos algumas imagens para você, olha só, produzimos aqui algumas imagens de meme que você pode utilizar. Geralmente é utilizado, também é utilizado, né? Imagens de animais, né? Então, muito utilizado imagem de animais como meme. Temos aqui para você um exemplo de meme. Você já conhece aqueles memes de gato, de cachorro? Né? Muito bem. Utilizam a personificação, ele que é um elemento de uma figura de linguagem que é utilizado muito, que é a personificação, e daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre personificação. Então temos aqui um gato, olha só, olhando no computador, sabemos que o gato não vai olhar no computador, né? Então eles utilizam aí de uma personificação, que é utilizar das características humanas para objetos inanimados, animais e tudo mais. Então no meme ele vai trabalhar muito isso, né? Vai trabalhar essa personificação dos animais. Temos aqui o gato que está olhando ali o computador, chorando aparentemente ali, né? Temos uma lágrima ali correndo, saindo dos olhos do gatinho, que diz assim, ó, quando o professor anuncia o projeto de ciências. Muito bem, olha só, tá, o gato está triste. Temos outra imagem, olha só outra imagem do gato também aqui, né? Que diz assim, ó, pesquisando como se não houvesse amanhã. Notaram aí que o gato está cansado de tanto pesquisar aí nos livros dele. Então, é meme. Ele vai aliar ali a imagem não verbal, a linguagem verbal, trazendo um sentido, um efeito de sentido. Ou humor, ou ironia. Então, eles vão trazer essas características também. Temos mais imagens de gatinho aí, ó. Apresentando o projeto como um chefe, olha só. Né? E temos a imagem do gato, esse óculos aí é um viral, né? Durante muito tempo viralizou na internet também. Então temos aí essa imagem, esse meme, aliando aí a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Linguagem não verbal, a imagem, e a linguagem verbal, o texto escrito ali. Muito bem, os memes são imagens, eles são imagens também, mas podem ser vídeos também e até áudios que viralizam na internet, são mais conhecidos pela sua utilização como piadas, né? Mas também podem ser utilizados em campanhas publicitárias, você vai encontrar muitos memes sendo utilizados em campanhas publicitárias, forma de linguagem e até divulgação de marcas e serviços na internet. Então, é importante que você compreenda essa linguagem que eles vão trazer, trazendo humor, trazendo ironia, trazendo efeitos de sentido ali para um texto, para uma propaganda, para um texto de internet também, ok? Olha só outra imagem que nós trouxemos aí para você. Então temos aí, ó, o cachorrinho aí olhando, né? Olhando aqui uma fórmula de matemática. Falei aqui a respeito da personificação, né? A personificação ele é utilizado para atribuir sensações, sentimentos, comportamentos e características ou qualidades também, essencialmente de animais ou objetos inanimados. Aqui nós temos aqui, ó, um cachorro ali observando uma fórmula matemática. Aí diz bem assim o texto, ó, o momento eureka da matemática, quando você finalmente entende aquele assunto de matemática. Temos aqui a linguagem verbal. Notem que essa linguagem verbal, aliada à linguagem não verbal, que é a imagem propriamente dita, né, torna algo engraçado. Muito bem, trazendo humor, olha só. Quando finalmente entende aquele assunto de matemática e se sente como Einstein dos cachorros. Muito bem, olha só. Outra imagem, olha só. Temos aqui, ó, uma imagem que viralizou, era uma imagem de um cachorro dentro de um ônibus escolar. Dentro de um ônibus. E ele estava olhando, né, como se fosse uma pessoa. Não sei se vocês já viram
é esse meme. Né? Então ele aparece ali, o cachorro, e utilizaram essa imagem para criar diversos memes, né? Diversos memes. Já tinha uma lá que dizia assim, eu pensando nos boletos voltando para casa. Vários memes se criaram através aí da imagem desse cachorro. Muito bem. Então, é a foto de um cachorro que viralizou. Então, a partir dessa imagem, ele vira meme e as pessoas utilizam de várias formas. Então, é importante que você, ao observar, né, nas suas imagens ou outro tipo de informação que você publique, que você não vire ali meme de internet. Não é? Então, tem que ter muito cuidado ali na hora de divulgar suas fotos. Muito bem. Então, desses exemplos aí, qual é a notícia? Né? Essas imagens são notícias? O que você acha? Muito bem. Vamos analisar, então? Vamos prosseguindo? Prosseguindo, olha só. Então, temos aqui essa imagem aí. Você acha que é uma imagem, essa é uma notícia? Que tipo de texto você diria? Bem, vamos lá, vamos prosseguindo então, olha só. Então é notícia, é um meme, a imagem? Qual desses exemplos é exposto? Muito bem, então o meme ele possui imagem e texto, tal qual a notícia. Também, ele possui a imagem, possui o texto, tal qual uma notícia, mas ele utiliza pouco texto e remete a uma situação engraçada. Já a notícia, ela relata um fato, olha só, relata um fato empregando ali os dois e uma linguagem objetiva, não é isso? Não utiliza duplo sentido, não utiliza ironia, então é importante que você saiba diferenciar, que a notícia ela não vai trazer duplo sentido, ironia, humor, é algo objetivo, vai utilizar uma linguagem formal, ok? Muito bem, temos outra imagem aí, olha só, observe aí essa outra imagem que nós trouxemos para você aqui. Muito bem, então temos aqui ó, a imagem do cachorro, né, também viralizou. Notem que apenas uma imagem do cachorro, ele vai utilizar essa imagem para diversos memes. Então, notem que ele vai trazer também essa quebra de expectativa. O cachorro que está olhando para o mar, né, pensando, olha aí, notem a personificação. Então, ele diz assim, ó, o drama do cachorro filosófico, quando o seu cachorro começa a questionar a vida e decide ponderar ser ou não ser, eis a questão. Muito bem, olha só. Notem que as imagens, aliadas ali às palavras, elas vão trazer ali esses sentidos. Vão trazer os sentidos e vão trabalhar ali em peças publicitárias, vão trabalhar ali também em textos humorísticos também. Então, são características importantes que você tem que indicar. Muito bem. Temos mais imagens, não temos? Temos mais imagens aí. Vamos lá. Prosseguindo, olha só. Então, a notícia, o meme e a imagem. O que é notícia, o que é meme, o que é imagem? Então você tem que observar e saber o que é uma notícia, que ele vai trazer uma linguagem objetiva, uma linguagem clara, uma linguagem formal, que vai indicar algo. O meme não. O meme ele vai visar o humor. Ele vai estar aliado ali à imagem, ou seja, a linguagem verbal aliada à linguagem não verbal. No meme, já que o humor é o próprio do gênero, e na fotografia, visto que o animal demonstra um comportamento humano, como nesse meme que nós vemos agora. Então ele está sentado dentro do ônibus, no caso do cachorro que está dentro do ônibus, pensando. Ok? Muito bem, vamos prosseguindo? Olha só. Então temos aí ó, a frase que acompanhou lá o cachorro, ser ou não ser, faz parte da citação de uma famosa peça lá de Shakespeare, né, Hamlet. Muito bem, prosseguindo com a imagem, olha só. Então temos aí também mais outras imagens que nós trouxemos para você, olha só. Então temos aí, ó, expectativa versus realidade. Muito bem, olha só. Então temos aqui, minha visão da Copa do Mundo. Né? Ele imagina no estádio, torcendo, tudo mais. Aí a realidade, como eu realmente assisti a Copa do Mundo. Notaram aí? Então notem aí que ele vai trabalhar aí também com essas características de quebra de expectativa, ok? Muito bem. Então o público-alvo principalmente daqueles que acompanharam o evento da Copa do Mundo. Prosseguindo aqui, olha só. Aqui, ó, o público-alvo, principalmente os que acompanharam o evento da Copa do Mundo. Então é importante também você saber que para você entender certas piadas, certas ironias, você tem que ter uma vivência de mundo,
ter um conhecimento sobre aquele assunto, porque você vai observar certos textos humorísticos, ou mesmo memes, ou piadas, ou charges, ou quadrinhos. Se você não entender, não compreender aquele contexto, esse efeito não vai fazer para você. Esse efeito de sentido não vai fazer nenhum sentido para você, porque você não vai compreender o que está ali, ok? Observe um exemplo que nós trouxemos aqui para você compreender como é importante que você esteja por dentro do contexto. Olha só. Então, em 2014, foi isso a Copa? 2014? Foi 2014 a Copa no Brasil, não é isso? O Brasil perdeu de quanto? De 7-1. Exatamente. O professor não está ligado nem um pouquinho aqui nessa Copa aí. Olha só, 7-1. Aí, então, um jogador, ele postou nas redes sociais dele na data que foi a virada para 2017. Então, ele colocou assim a informação lá no Instagram dele, assim, dizendo bem assim, ó, Feliz 2017. Ó, notaram aí? Exatamente, 7-1. Então ele colocou assim, né? Feliz 2017, já fazendo alusão aí a 7-1 da Alemanha contra o Brasil. Aí ele postou, mas o tempo passa, né? O tempo passa. Olha só. Aí, na Copa do Mundo de 2018, a Coreia ganhou da Alemanha. Aí, uma seguidora dele postou nas redes sociais, marcando o jogador, e indicou assim, ó, Feliz 2018. Por quê? Porque a Alemanha perdeu para a Coreia e foi eliminada, se eu não me engano. Foi eliminada da Copa, né? Foi eliminada. Então, notem aí que ela utilizou do meme, utilizou de ironia para responder aí ao jogador um ano depois. Muito bem, olha aí. Notaram? Humor, ironia, quebra de expectativa são características, ok? Muito bem, prosseguindo, olha só, vamos prosseguir aqui nesse conceito ainda de humor e ironia. Temos aqui, ó, reforçando o humor e a ironia do texto. Olha só, já que estamos falando de meme, o meme, como a resposta do internauta, possui a mesma construção visual do original. Reforça a ideia de resposta irônica, olha só, uma ironia que ela utilizou, que a internauta pretendeu dar ao jogador. Isso estamos falando disso aqui, ó, né? Quando ele, para provocar, ele colocou aqui 2017, feliz 2017, 7-1, e ela veio aqui e deu troco com ironia aqui, feliz 2018. Muito bem, 2-0 para a Coreia, 7-1 para a Alemanha diante do Brasil. Muito bem. Não é bom nem lembrar, né? Vamos passar então aqui, olha só. Então, resposta irônica, ironia, utilizando a ironia e o humor e a personificação. Falei aqui da personificação dos animais. Cheio de gatinho hoje, né? Minha aula está cheia de gatinho, olha só. O que diz aí? A ironia, o humor e a personificação, indicando sensações, indicando sentimentos humanos aos animais, atribuindo sensações, sentimentos, características, né? Nesse caso aí, estão utilizando o gato, que diz assim, ó, entrevista exclusiva, gato revela segredos do mundo felino. Quando te pergunto a sua rotina de cochilos e aventuras noturnas. Então, notem aí que o humor e a ironia, eles vão estar juntos, vão trabalhar nas imagens, na linguagem verbal, na linguagem não verbal, a personificação, que é também chamada de prosopopeia, ou animismo, que é uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de pensamento muito utilizada nos textos literários. Mas você vai utilizar, vai ver também muito nos memes que estão aí nas propagandas, nos textos e tudo mais. Outro exemplo que nós trouxemos aqui, mais gato, ó. Mais gato, olha aí. Eu juro, eu não roubei o peixe. Quem é que vai desconfiar de um gato fofo desse, né? Jamais ele roubaria um peixe. Muito bem. Temos um outro meme também, falei aqui a respeito da situação das imagens, da linguagem verbal, associada à linguagem não verbal,
os memes também podem vir somente com uma linguagem não verbal. Não verbal. Observe aí essa imagem que nós produzimos para você. Você conhece muito bem esse tipo de texto. Muito bem, essa imagem viralizou, né? Então temos aí alguém, quando você começa a imaginar alguma situação assim, aí você pensa nesse meme, né? Calculando, mas como é que pode assim? Então note aí que só de você observar a linguagem não verbal, ele já passa um efeito de sentido. Ironia, humor, isso aí, ok? Muito bem, temos aí mais informações para você, olha só. Observe aí. Então, ironia é uma figura de linguagem, olha só, falamos aqui a respeito da ironia, que a ironia é uma figura de linguagem que utiliza palavras com sentido oposto para dar ênfase ao discurso. Muito bem. Quando você observa assim, ó, você diz, você sai de casa pela manhã para ir à escola, aí você observa, quando você abre a porta e está chovendo bastante, aí você diz, que dia lindo. Muito bem, você está utilizando de ironia, né? Dizendo algo, uma figura de linguagem, utilizando palavras com sentido oposto. Lógico que o dia não está lindo, né? O dia está chuvoso. Então você está utilizando ali de ironia, ok? Temos duas imagens aí para demonstrar para você. Olha só. Temos aqui mais gato, ó. Mais gato. Quando eu vou ao banheiro e vejo a maçaneta da porta virando. Olha aí. Muito bem, né? Você fica assustado. Olha a cara do gatinho aí como ficou assustado. Então nota que há uma quebra de expectativa. Há uma quebra de expectativa aqui, olha só. Porque o texto começa assim, ó. Quando eu vou ao banheiro de alguém. Muito bem, né? Aí vem a quebra de expectativa, olha só. Aí, aliada à imagem do gato, olha os olhinhos do gato aqui, ó, assustado, né? Ele está no banheiro de alguém e vejo a maçaneta da porta virando. Notaram? Essa quebra de expectativa que vai trazer o humor para a imagem. Muito bem. Aí aqui nós temos a ironia, ó. Nada mais lindo que o sorriso de uma criança. Nota que aí a imagem, a linguagem não verbal, traz alguém sorrindo? Não, né? Então está utilizando de uma ironia para dizer que a moça aí, que a garota não é nem um pouco sorridente, ok? Muito bem. Prosseguindo. Temos mais imagens aqui. Vamos falar um pouco aí sobre verbos do imperativo, que os verbos do imperativo eles vão ser utilizados tanto em memes, quanto ali em peças publicitárias, compre, venda, né? Então, temos ali um modo imperativo, que também vai estar ali nos memes também, vai estar presente nos memes, ok? Então, vamos lá, olha só, observe aí. Temos aí o modo imperativo do meme, utilizado nesse meme, ele pode ser utilizado em peças publicitárias também, vai ser muito utilizado. Modo imperativo, use com sabedoria. Olha só, aí vem aqui embaixo o texto que diz o seguinte, ó, quando você aprende que pode dar ordens, mas também sabe que a gentileza é fundamental. Muito bem, então notem aí que o verbo imperativo, ele vai indicar uma ordem, mas ele também pode indicar ali outras situações. Então, o verbo imperativo no meme, olha só, o modo imperativo é um modo verbal utilizado para exprimir uma atitude de ordem, de conselho, de convite, solicitação. Então, o verbo também, o verbo no modo imperativo, ele vai trazer essas características, ok? Muito bem, olha só. Então, o meme, ele brinca com essa definição do uso do modo imperativo na gramática, que é utilizado para dar ordens, conselhos, convites, solicitações, essas frases, esses memes, eles vão trazer, assim como peças publicitárias e alguns outros elementos. Então, trabalhamos aí esses elementos, né? O elemento duplo sentido, do humor, da ironia, da quebra de expectativa, o trabalho aliado entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal a serviço do humor, da ironia. Ok? Muito bem. Então, espero vocês na próxima aula.